Falamos ainda pela manhã dos 3 primeiros capítulos do livro de Ezequiel. Falamos, entre outras coisas, que é muito fácil sofrer as mudanças para melhor, né? Isso é muito fácil e agradável. Difícil é sofrer as mudanças para pior, e ainda quando descobrimos que Deus também faz isso, à medida com que as pessoas não se comprometam, que as pessoas não se santifiquem e não busquem a verdade. Deus pode derramar sobre elas o peso dos seus pecados, ou como nós conhecemos muitas vezes, na maioria das vezes, que é a consequência do pecado. Então, vimos que o povo estava vivendo uma situação ainda de escravidão. O povo tinha acabado de ir para a cadeia, ser escravo, né, em outros locais, e que, entre outras coisas, a frase, eles saberão que eu sou o Senhor, aparece 70 vezes aí no livro de Ezequiel, que não tem 70 capítulos. Dando continuidade, vamos para o capítulo 4 e ver que é no capítulo 4 que ele começa a profetizar, ele começa a falar as coisas que Deus está vendo no meio da igreja, ou no meio do povo de Deus. Entre outras coisas, diz aí o Senhor, né, fala para ele, no primeiro versículo, disse Deus, homem mortal, pegue um tijolo e ponha na sua frente e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Eu passei direto aqui do capítulo 4 inteiro, mas Não, esse é no 4, né? Isso é no 4. É. Mas eu vou para o capítulo 5. Não, capítulo 4, verso 14. Mas eu respondi, ó Senhor meu Deus, isso não é. Eu nunca me manchei com comida impura desde criança. Nunca comi nenhum animal que tivesse tido morte natural ou que tivesse sido despedaçado por animais ferozes. Aí o Senhor me disse, está bem, eu vou deixar você usar esterco de vaca para fazer o fogo e assar o pão. Deus tinha falado para ele fazer uma representação ou um teatro, e ele teria que assar o pão nessa representação, onde o povo iria passar por muitas necessidades, por muitas dificuldades, como a gente viu antes, pelos seus próprios feitos. E Deus fala para ele que ele vai ter que fazer a comida com fezes humanas, usando as fezes como energia, como carvão ou como gás. Mas, passando para o capítulo 5, lá no verso 5, Deus vai estar mostrando o porquê dessa situação, o porquê que esse povo o porquê que o povo iria sofrer e porquê que o povo já estava sofrendo. Diz assim, no versículo 5, olhe para a cidade de Jerusalém, eu coloquei no centro do mundo e pus os outros países em volta dela. Mas Jerusalém se revoltou contra os meus mandamentos e acabou-se tornando
mais perversa do que as outras nações, mais desobediente do que os povos que estão em volta dela. Jerusalém rejeitou os mandamentos e não quis guardar as minhas leis. Pulando um pouquinho para o final do 7, diz assim: você tem seguido os costumes de outras nações. Deus falando que Jerusalém tinha se contaminado. E depois no 9, eu castigarei Jerusalém, como nunca fiz antes, e como nunca mais farei. Ainda seguindo no 10 diz: serão espalhados em todas as direções. Até aí. Primeiro, Deus vai falar que Jerusalém, em vez de influenciar, ela está sendo influenciada pelas outras nações. Em vez dela seguir os conselhos de Deus, ela está fazendo as coisas do mundo. Igrejas hoje são muito parecidas com Jerusalém. Porque quando eu era pequeno, eu sabia que, segundo as crendices, a crença da minha mãe, tomar banho de sal grosso era bom para tirar o mal, né? Tirar o mal olhado, olho grande e coisa desse tipo. E tem igrejas hoje que se dizem evangélicas que fazem a mesma coisa. Quando eu era criança, eu sabia que também precisávamos tomar banho de arruda, ou botar um galho de arruda, e hoje igrejas fazem a mesma coisa. Não são algumas, mas muitas instituíram amuletos de sorte. Algumas, como números, que tudo é o determinado número, como é o caso do G12, que tudo para ele é 12 passes, é 12 isso, 12 aquilo. Outras instituíram líderes que não fizeram parte dos 12 apóstolos. Apóstolo é só quem esteve com Jesus, então foram apenas 13 nomeados por Jesus, 12 normal, mas o apóstolo Paulo, que foi chamado depois de forma especial. Mas muitos hoje instituem, muitas instituições estão instituindo apóstolos. Para que eu quero ser apóstolo? Ou por que eu preciso do título de apóstolo? Ou seja, costumes de outras religiões. Igrejas evangélicas instituíram bispos. Bispo da igreja tal, eu sou bispo de não sei da onde. E da onde que você conhece o bispo? Da igreja católica. Da igreja católica. E as igrejas evangélicas estão fazendo a mesma coisa, indo contra o seu próprio nome. Porque se nós somos protestantes, nós nunca poderíamos colocar um nome parecido com um líder religioso. Então, quando Deus fala assim, vocês têm seguido os costumes das outras nações, é para a gente pensar hoje quais os nossos costumes. Quando eu cheguei aqui, logo no início eu falei muito sobre o louvor. E uma das coisas que passa por desapercebido e que se encaixa muito bem nesse pensamento é o fato de louvores. Existem louvores, como eu falei antes, que são específicos dessas igrejas com segundas intenções. Louvores que são muito mais mantra, né? Que induzem a pessoa a um êxtase, a um sentimento extraordinário, do que o louvor a Deus. Como eu disse, né? Nós estamos aqui para louvar a Deus. Então, pela misericórdia de Deus, nós ainda nos sentimos bem com determinados louvores. Mas o momento de louvor, ou nós estarmos aqui, não quer dizer que nós tenhamos que nos sentir bem. Nós estamos aqui para servir. E muitos acham que vêm para a igreja para ser servido.
Não, eu vou para a igreja e chega lá, vai ter alguém que vai cantar, vai ter alguém que vai pregar, vai ter alguém que vai fazer cambalhota, coreografia, isso e aquilo. E eu sou um assistente, eu só vou assistir o culto. E a gente costuma dizer que aqui nós não viemos para assistir culto, nós viemos prestar culto. Então, abre o olho e vigiem para que você não entre para fazer parte de nenhum tipo de grupos que sigam costumes estranhos ou costumes de pessoas estranhas. Ah, o meu filho está com soluço, eu vou botar o treco na testa, né? Isso é o costume do povo de Deus? Quando que na Bíblia está escrito que você tem que fazer isso? Por causa disso, como Jesus vai dizer aí no próximo, eu castigarei Jerusalém como nunca fiz antes e como nunca mais farei. Muitas pessoas têm sido amaldiçoadas porque estão seguindo costumes estranhos, porque estão fazendo coisas sem direcionamento de Deus. Porque, como eu disse aqui muitas vezes, se a Bíblia fala que eu não posso ver Deus, e ninguém pode ver Deus, então como que eu vou cantar que eu quero ver a Deus? E abrindo aqui um parênteses, eu estava lembrando quando a gente estava cantando, que a gente orou pedindo para que Deus desse um jeito nesse lance aí dos louvores, e a gente nunca ia pensar que a gente ia ter, né? Eu, particularmente, na época, nunca imaginei que poderia ser feito dessa forma. E aí a gente pode hoje, mesmo sem um ministro de música, né, cantar, e não somente cantar, mas saber o que está sendo cantado e refletir nas letras e ainda de quebra algumas imagens. Deus faz aquilo que nós não podemos. Nós podemos pagar um ministro de música para estar aqui, mas pela misericórdia de Deus nós temos louvado e engrandecido o nome do Senhor com o que tem de melhor, que são as nossas cordas vocais, com o melhor instrumento que nós temos. Então, irmãos, quando nós tivermos que pensar em igreja, pensar em irmãos, vamos procurar a discernir isso. Será que eu posso chamar uma pessoa que acredita que uma rosa vai trazer alguma sorte ou levar algum mal? Onde que está escrito na Bíblia isso? Que você deve guardar uma rosa por não sei quantos dias? Onde está escrito na Bíblia que você tem que dar dinheiro para Deus? Outro dia, aquele filme que eu assisti e fiquei meio pensativo, uma das coisas que eles pegavam era justamente isso. Que todas as religiões, elas buscam o dinheiro. Elas buscam o financeiro. E vende isso, e vende aquilo, e não importa com o que está fazendo. Eu vou gravar um DVD para vender a imagem da igreja e não para louvar a Deus. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer uma cantina, isso e aquilo, para arrecadar dinheiro. E aí o mundo olha a igreja como sendo um cofre do Senhor, que tudo faz por dinheiro. E tem igreja aí que você tem que comprar o uniforme que você usa. Ou seja, eu sou pastor e todos os pastores vão usar o sapato tal, a calça tal e a camisa tal. Só que quem vende esse uniforme? A igreja. E não vende o preço E os obreiros, né, tem que comprar. que pode comprar do lado de fora. Vende o preço que ela institui como sendo para o Senhor. E esse filme ele vai ilustrar muito bem. Ele vai falar o quê? Que que o nosso Deus é tão poderoso, mas a única coisa que Ele não pode é fazer dinheiro. Que Deus pode curar, pode fazer isso, pode fazer aquilo se você pagar, dependendo da sua oferta. E a gente vê
que na Bíblia nunca foi assim, né? Então, cuidado com os costumes que sempre foi feito assim, a família sempre se reuniu no Natal, no Ano Novo, mas sempre ali tomou o xixi do neném, né? Não, mas sempre, então, costumes que a gente precisa refletir para ver se a gente não está embarcando num barco com destino para o inferno. Serão espalhados em todas as direções. Profecia que se cumpriu e que é vista de forma bem clara hoje, porque em qualquer lugar do mundo que você for, você encontra um judeu, né? E ainda, os judeus foram espalhados pela face da terra, mas eles ainda permanecem unidos. Uma das características que eu vejo da imagem dessa igreja corrompida, como a gente está vendo até agora, é justamente as subdivisões. Não estou dizendo que o batista é certo, que o presbiteriano é certo, ou que o outro é certo. Mas eu creio que todos estão de alguma forma errados, porque se subdividem. Jesus falou o quê? Um reino subdividido, né, não existe, ou não vai para frente. Assim como uma empresa. E por que o povo de Deus abre, né, em cada esquina ou em um barraco uma igrejinha e não se reúne ou não se une a uma outra igreja? Uma das características principais dessa igreja corrompida são as várias divisões. Porque o que eu tenho visto é assim: eu estou triste com essa igreja, sou pastor, eu vou ali e abro uma igreja para mim. Eu estou triste com esse ministério, eu sou presbítero, eu vou para aquele lugar. Não precisa ir muito longe. A igreja Assembleia de Deus do Mata Machado, ela é uma briga, uma divisão. A Assembleia de Deus do Tijuaçu, ela é uma divisão por causa de uma briga da Assembleia de Deus do Mata Machado, né? Então, e se você for indo por aí, eu conheço várias igrejas que se formaram depois de uma discussão, porque Deus tem dividido, porque Deus tem dividido o seu povo, porque eles não respeitam, porque eles, como a gente viu antes, são rebeldes, são desobedientes, estão se rebelando contra Deus. Eles estão, como diz aí o 11, vocês profanaram o meu templo com tudo que é mau e sujo. É interessante a gente ver que essa palavra também se repete muitas vezes. O que é mau e sujo. O que vocês fizeram é isso, é nojento para o Senhor. E a gente vai ter mais ou menos uma noção. Por que isso? Os pais comerão os filhos? Porque o povo vai estar com fome. E lá na frente a gente vai ver que isso foi verdade, né? Isso realmente aconteceu. Por causa da fome. Por causa das suas maldades e das coisas nojentas que fizeram. E aí, isso no versículo 10, 9, finalzinho do 9. E aí depois no 11 vai dizer também as coisas más e nojentas. A partir do capítulo 7, agora verso 8, do seu nojento modo de agir. E no versículo 10, o dia da desgraça está chegando. Por toda parte há violência. O orgulho cresce e a violência aumenta. Longe de nós esse negócio. O orgulho cresce e a violência aumenta. Como eu falei, eu queria essa resposta há muito tempo. Por que aumenta o número de evangélicos ou de crentes e aumenta a violência? É justamente por isso. Porque Deus permite, ou Deus faz com que a violência aumente, porque Ele não encontra crentes fiéis.
Porque na casa do Senhor se vende, como Jesus lutou há muito tempo. Porque na casa do Senhor se fazem práticas imundas, porque muitos líderes espirituais estão envolvidos com outras coisas, além do louvor, da glória e da condução do povo de Deus a esse louvor, às súplicas e a orações. Deus permite que o Rio de Janeiro continue violento por causa de muitos líderes espirituais, de muitos crentes, ou, vamos dizer como eu falei do início, por causa de muitos bons que não fazem o que é bom. Por causa de muita gente que tem discernimento espiritual, mas fala assim, eu vou falar contra esse cara aí, eu vou falar contra Silas Malafaia. Quem aqui tem coragem de falar que Silas Malafaia não é de Deus? Eu tenho coragem, porque um cara que passa metade do tempo pedindo dinheiro e metade oferecendo produtos, metade do tempo oferecendo dinheiro, a outra terça parte oferecendo produtos e prega 5 minutos e fica tentando prender a audiência. Eu vou orar no final, mas olha só, você tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Outro dia uma irmã me ligou e falou assim, bota no Silas Malafaia aí, coitada. Eu coloquei no Silas Malafaia e comecei a gravar. O cara ficou 15 minutos pedindo dinheiro, oferecendo isso e oferecendo aquilo, como se o reino de Deus fosse dinheiro. Então, irmãos, não se iludam com aqueles que se dizem de Deus, aqueles que falam as coisas ou que leem a Bíblia. A Bíblia vai falar que nós devemos provar a todos os espíritos que se apresentam, a todas as pessoas, porque pelos frutos nós iremos conhecer. O que você ganhou do Silas Malafaia, ou o que você tem visto o Silas Malafaia fazer de beneficência ou de bom para alguém. Um cara que é conhecido, sei lá, muito bem. Se ele fizesse uma vírgula, talvez vocês também saberiam. Mas vocês têm certeza, como eu falei, que ele vai para a televisão fazer o quê? Pedir dinheiro. E falar que... ele é o que eu estou citando. Mas então, irmãos, reflitam e vejam se esses líderes espirituais não são iguais a esses aqui, antigos. Eu queria terminar por causa do tempo e eu vou adiantar um pouquinho. Outra coisa que eu também perguntei muito a Deus, e ou as pessoas me perguntavam e eu não sabia responder, era por que igrejas eram assaltadas. Já parou para pensar nisso? Por que Deus permite que o bandido entre? Já entrou na Itacuruçá acho que 2 ou 3 vezes, não sei. Agora a igreja tem segurança armada. E aí a palavra vai dizer aí, ó, no versículo 21. Eu vou deixar que estrangeiros os roubem, diz o Senhor. Os maus pegarão toda a sua riqueza e a trarão como se fossem uma coisa imunda. Não farei nada quando o meu templo for desrespeitado, quando ladrões os invadirem e o profanarem. Deus, irmãos, age ainda dessa forma. Algumas pessoas vão falar assim, isso aí é Antigo Testamento. Mas a gente está vendo na prática. Quem aqui não conhece uma igreja que foi assaltada? Quem nunca ouviu que uma igreja foi assaltada? Templos que foram profanados, ou que Deus permitiu que o ladrão entrasse. A Bíblia vai dizer o quê? Se o Senhor não vigiar, em vão vigia o sentinela. Então, nessa concepção, uma igreja nunca poderia ser assaltada. Imagina você chegar para fazer o culto, uma igreja grande, e não tiver som, não tiver nada, porque foi roubado. A vergonha que, vamos dizer assim, o Senhor sofreria diante do seu povo. O seu povo está aqui, Senhor, mas o diabo veio aqui e levou o instrumento de louvor.
precisamos pensar. Versículo 26 diz: haverá desgraça após desgraça, e mais notícias em cima de mais notícias. Vocês pedirão que os profetas expliquem o que eles estão vendo. Vai acontecer. Os sacerdotes não terão nada para ensinar ao povo, e os velhos não terão conselhos para dar. O verso 28 se resume, na minha opinião, aos telejornais. Você até vê alguma boa notícia, uma informação que presta, mas geralmente está falando o quê? Sequestro, morte, pedofilia, corrupção e assim sucessivamente, como vocês sabem. Por quê? A palavra de Deus está dizendo desgraça após desgraça, porque os líderes, porque os crentes, porque aqueles que deveriam fazer o bem não têm feito, porque aqueles que deveriam honrar e louvar o Senhor não têm feito. Eu creio que o pior desobediente não é aquele que nasce num terreiro de macumba, mas aquele que nasce na igreja e se desvia dos caminhos do Senhor. Eu creio que esse sim é o que irrita ao Senhor, porque enquanto o outro estava na ignorância, esse aprendeu do Senhor e hoje debocha, hoje faz profanação do nome do Senhor. E depois, o versículo 8, eu vou deixar para a semana que vem, porque eu quero até trabalhar um pouco mais nele. Mas eu vou adiantar um pouquinho, que ele tem uma frase aqui, num capítulo, que acho que é relevante. Qual capítulo? Capítulo 8, no verso 3. De dentro do porão norte do templo, onde havia um ídolo que era uma ofensa contra Deus. O que está falando aqui? Que dentro da igreja do Senhor havia um ídolo. É muito fácil a gente pensar nesse ídolo quando a gente olha para uma igreja que instituiu lá vários ídolos, né? Nossa Senhora, a Senhora do outro e outras coisas. Mas difícil para a gente imaginar quando esses ídolos não são especificamente uma imagem, vamos dizer assim, de um santo, entre aspas. Mas quando esse ídolo é um púlpito, esse ídolo é o seu banco. Quando esse ídolo sou eu mesmo, que eu me amo, mas eu não consigo amar o próximo. Que o púlpito está aqui porque eu doei o púlpito para a igreja. Se amanhã alguém doar outro púlpito, esse daqui não pode sair, porque o meu ídolo, o púlpito que eu doei é o que tem que ficar. A cadeira que você sempre senta ali, se vier um visitante sentar no teu lugar, meu amigo, aquele é um desgraçado, né? Em outras palavras. E isso acontece comumente em várias igrejas. O ídolo, que muitas vezes é aquele material ou é aquele instrumento que ninguém pode tocar e que é mais venerado do que o Senhor. O ídolo dentro da casa de Deus. Só que aqui ainda está falando que ele está escondido. Dando prosseguimento no versículo 11, versículo 5 diz assim: na entrada do portão vi o ídolo que era uma ofensa contra Deus. Na entrada do portão eu vi um ídolo que era uma ofensa a Deus. No versículo seguinte: para me afastar cada vez mais do meu lugar santo. Coisas que vêm e tomam o lugar do Senhor. Pessoas que vêm e tomam o lugar do Senhor. Porque as pessoas é que são adoradas e que são louvadas. Às vezes, pelo que elas estudaram ou pelo que elas falam. Às vezes, apenas porque elas balançam mais a mão ou porque gritam mais. Ou simplesmente porque tem um trabalho ou tem uma casa X. Passando ainda, é onde que eu queria chegar, o versículo 9 diz assim: entre e veja as coisas imorais e vergonhosas que estão fazendo
aí dentro. E aí ele entra. E aí no final diz, outra coisa que os israelitas estavam adorando. E o versículo 11 começa com o quê? 70 líderes. Quando eu li isso aqui, quando eu li esse negócio de 70 líderes aqui, me veio logo a corrente dos 70. E os 365 também. Então, irmãos, na maioria das vezes, o diabo imita a Deus. Talvez porque ele não tenha criatividade, mas eu creio que na maioria das vezes é porque ele quer confundir a cabeça dos outros. Porque Deus não tem confusão, mas o diabo está aí para fazer confusão. Outra coisa, que eles estavam queimando incenso do qual saía fumaça. Né? Aí prossegue lá, os líderes israelitas estavam fazendo em segredo. E aí, nesse ponto, que eu vou terminar, vou terminar nas mulheres, que estavam fazendo em segredo. Muitas igrejas instituem algumas reuniões secretas que são de extrema importância para aqueles que querem fazer parte do grupo. Um exemplo é o G12. O G12, ele tem algumas reuniões que você fica não sei quanto tempo sem poder falar com ninguém nesse acampamento. E depois, quando a pessoa sai de lá, ela também não pode falar nada que aconteceu lá. Isso foi o bastante para que eu não me envolvesse com esse movimento. Se não bastasse algumas igrejas que aderiram a esse sistema, muitos pastores e líderes se envolvem com a maçonaria, né? E outras seitas secretas que lhes dão alguma coisa em troca da sua devoção ou do seu desvio dos caminhos do Senhor. O diabo, na maioria das vezes, ele não pede para que você saia da igreja. Ele coloca pedrinhas no seu caminho até chegar na pedra maior para que você se desvie do caminho. Se o diabo chegar na sua frente e fazer assim, ó, opa, daqui você não passa, você vai falar o quê? Em nome de Jesus, para trás de mim, Satanás. E vai continuar o seu caminho. Mas se ele coloca uma pedrinha aqui, aí você chega para lá um pouquinho para continuar andando. Aí ele bota outra pedrinha e assim quando você vai ver, Tem que falar em nome de Deus. O caminho do Senhor está de um lado e você está do outro. Por fim, o versículo 14 diz, e no porão norte do templo, e me mostrou mulheres chorando a morte do deus Tamuz. Tamuz, que era um deus que eles acreditavam ser da fertilidade. Ou seja, as mulheres estavam chorando porque estavam com medo de ficar sem marido ou achando que os maridos não teriam mais a fertilidade, né? O apetite sexual. E assim, profanando novamente o nome do Senhor. Porque Deus é o Deus da fertilidade. É Deus que tem que estar no seu casamento. É o Espírito Santo de Deus que tem que fazer com que você sinta o apetite sexual, que você desenvolva um relacionamento sexual sadio e não um ídolo que vai estar lá. Algumas pessoas vão dizer, eu queria encerrar assim, que a catuaba, o amendoim, mas que a paçoca e outras coisas são afrodisíaco, né? O que significa afrodisíaco? Alguém sabe? Aumentar o apetite sexual. Afrodisíaco quer dizer que é alguma coisa recomendada pela deusa Afrodite. Mas
Sim, é mesmo. Então, quando você compra um amendoim pensando na afrodisíaca, É isso aí. alguma coisa assim, transformação ou potência que ele vai dar, É, você está adorando a um Deus estranho. verdade. E Deus tem se entristecido com você. O diabo é muito sutil. E eu fiquei sabendo disso, também sabia, através de um estudo com um médico que estava dando uma aula sobre, no Wagner Monte. Tem nada a ver com... E eu falei, mas como é que é afrodisíaco? E o cara foi e explicou. Que o médico explicou isso. Não existe. A palavra Afrodite, afrodisíaco, vem lá do grego, do latim, que quer dizer recomendado ou abençoado pela deusa Afrodite. E aí, nesse último versículo, as mulheres estavam chorando porque adoravam um Deus que tinha sido dado como morto. Um Deus da fertilidade. Assim como muitos que acreditam na deusa Afrodite tomam cachaça ou fazem qualquer outra coisa, está eliminando o Senhor Jesus da sua vida, acreditando em um ídolo, seja através só do nome ou do próprio alimento. Deus assim nos abençoe e a gente continua estudando o livro de Ezequiel semana que vem. Amém. Alguém quer falar alguma coisa?